de uma pessoa afirmar que eu sou preta da Casa Grande, que já é um xingamento. Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre racismo. Vou dar umas pequenas pausas, porque eu vou trazer alguns dados aqui para poder ir ilustrando. De imediato, vou explanar o seguinte. A gente que é pardo, né, uma cor mais clara, a gente não sente exatamente isso na pele. Mas, preconceito, seja ele de classe, cor, credo, né, religião, quer queira, quer não, existe. Porque onde há um contexto social, né, há conceitos, há pensamentos, há toda uma construção histórica, cultural. A pessoa traz consigo toda essa bagagem de vida. E sim, como eu sempre falo, que o meio no qual você está inserido influencia diretamente no seu caráter, na sua conduta, na sua forma de ser, de se portar e de agir. Quando a gente fala e vê sempre falando sobre racismo, né, essas coisas, se falar que não existe, vamos estar mentindo, porque existe várias coisas, existem sim preconceitos, mas só que é aquela coisa também que eu gostaria de puxar um parênteses, porque você é tratado da maneira com a qual você se permite ser tratado. Às vezes, a depender também da região, da localidade onde você está inserido também, às vezes você passa isso, você recebe assim, como se diz assim, passa por um, por um, por uma questão né, de exclusão, de invisibilidade, né, social, não tem acesso a direitos, né, de cidadania, né, então, assim, a gente vê, assim, principalmente essas coisas acontecer na periferia, né, principalmente pessoas de cor, às vezes o negar a cultura, né, os traços. Vou citar um exemplo aqui, tem um perfil aqui que eu sigo, é de uma advogada, e ela compartilhou um vídeo de um jovem que trabalha aí no centro de São Paulo e tal, e ele é negro e ele tem cabelo black e resolveu fazer umas tranças. E ao chegar para trabalhar, acho que o gerente virou para ele e falou assim: volta, porque aqui você não vai entrar com essas coisas na cabeça e tal, né? Não aceitou ele de trança. E assim, isso é negar a cultura dele, né? A ancestralidade, né? Porque tem toda também um contexto histórico e uma história por trás das tranças, né? Então, assim, eu acho que tudo permeia sobre o respeito, né? Quando eu falo assim, você é tratado da maneira que você se permite ser tratado. Muitas pessoas, às vezes, nem têm essa chance né, de permitir ou não ser tratado daquela maneira. Tem algumas pessoas que, às vezes, são xingadas gratuitamente, né? Ou são apontadas, invisibilizadas, silenciadas, gratuitamente. Então, assim, quando essa moça ela tem uma outra visão ideológica, que a gente tem que respeitar também, né? Eu não tô aqui para apontar ninguém, também não tenho questão para poder defender A, B, C ou D. Eu sempre faço um apanhado geral, no contexto geral, eu sempre busco dosar, né? Buscar um equilíbrio, né? Porque quer queira, quer não, a sociedade ela é assim, ela é composta de diversidade. E por muitas das vezes, a depender até da localidade, causa uma certa estranheza quando a gente fala, principalmente quando eu citei a questão das tranças. Vou falar por mim, vou usar meu exemplo, até no meu contexto familiar. Vou falar sobre cabelos.
né? Já tem alguns anos, já tem alguns anos, quase uma década mesmo, que eu assumi os meus cachos, né? Mas só que antes eu usava alisante, chapinha, o tempo todo para poder deixar o meu cabelo assim na estica. Gostava? E gosto? Gosto. Ó, beleza. Mas também gosto hoje em dia dessa liberdade que eu tenho. Sabe? Eu simplesmente lavo, passo um creme, os cachinhos já ativam e saio. Mas teve sim, no meu contexto familiar, que até brincadeiras no caso, né? Ih, a Márcia agora, né? A Márcia mudou e tal, aquela coisa assim. Porque realmente o diferente, ou então quando você traz uma nova roupagem, causa uma certa estranheza, uma certa diferença. O outro exemplo que eu uso também é a minha questão visual. Antes de 2010, eu tinha os meus 2 olhos negros, né? Antes de fazer a cirurgia e tal, essas coisas assim. Hoje em dia, acho que para quem me reencontrar, apesar de que não vai ser isso porque eu tô sempre aqui me expondo na rede social, mas assim, talvez alguma pessoa que não me vê há muito tempo e não tem acesso, tipo, à rede social e tal, vai causar uma certa estranheza nessa pessoa. Mas o que aconteceu no seu olho e tal, aquela coisa vai gerar curiosidade, ou talvez, no caso, alguma aversão, né? Porque, tipo, né, é o preconceito, uma ideia pré-concebida, né? Quando parte, né, por essa premissa que eu venho trazendo no caso, o preconceito, uma ideia preconcebida. Então, assim, seria bom a gente começar a romper com esse pragmatismo. Gente, o Brasil, ele é constituído, como retrata Darcy Ribeiro na sua obra de O Povo Brasileiro, 3 matrizes: o branco europeu, o negro africano e o indígena. O indígena já estava aqui, né? Então, nós somos essa miscigenação, nós somos o povo brasileiro. Então, a gente tem que aprender a conviver com as nossas diferenças, que é isso que nos torna único, sabe? A gente tem um pouquinho do índio, do negro, do branco, a gente herdou costumes de cada um, aprendizado, né? A questão do banho com os índios, a questão da agropecuária em si, do agro, da terra, né, que os negros trouxeram isso. A questão das tranças também, que como existia a escravidão, né, era uma forma das mães não deixar seus filhos passar fome, a depender para o continente onde estava sendo enviado. Eram feitas tranças, no qual essas tranças eram colocadas sementes de arroz, né, ou então grãos, para poder, onde eles chegarem, eles poder plantar, né, e dali gerar o seu alimento. Então, assim, tem todo um histórico, um contexto histórico por trás das tranças, que é uma herança cultural, uma ancestralidade. Então, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. Então, assim, eu acho que é importante a gente saber respeitar o outro, saber respeitar suas diferenças e trabalhar isso na nossa cultura, porque o Brasil, ele é diverso, ele é amplo, e isso, comunidade. Principalmente, por onde que a gente vai trabalhar isso? Nas escolas. Tem que sim ser falado, sabe? Então, já tem até uma lei específica que fala sobre trabalhar essa ancestralidade, essas heranças culturais que, né, nós temos e que faz parte da nossa cultura. Talvez se a gente trabalhasse tanto, falasse tanto sobre o período colonial, o período da escravidão que teve aqui no Brasil, de 1500 até 1800 e pouco, que foi quando começou a ter o levante para poder, né, a Lei Áurea, a Lei do Vento Livre, né, e depois a abolição da escravatura. O Brasil foi o último país a eliminar a escravidão, o último, né? Então, assim, e é muito recente, mais de uma centena de anos aí, né, que acabou a escravidão, né? Mas só que ainda, no caso, a gente tem que romper com certos paradigmas mentais. É isso, vou colocar depois alguns trechos de pesquisas aqui nesse vídeo. É isso, acho que a gente saber respeitar a diversidade. Preconceito existe. Ideia pré-concebida.
Então, vamos quebrar os paradigmas, romper com os tabus e trazer